Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós somos os dinizistas invadindo a sua praia. E hoje clássico é clássico. E vice-versa. O nosso vai ou racha de número, eu sei lá quanto, vai tratar dos maiores clássicos fora do G12. Solta a vinheta, maestro. Este programa chega a você por cortesia de... Elodim Marketing. Você quer estourar em leads e visualizações e ter contato com o Elodim Marketing? Contato no rodapé na descrição do vídeo. Um abraço pro Nilson. Tamo junto! Grande Nilson! Uma empresa totalmente excelente. Boa noite, senhores. Bom dia, boa Que tarde, boa prazer estar com vocês novamente. Meu Giovanni, para quem está vendo pela primeira vez aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo aí. Possa ser o primeiro de muitos programas aí que vocês possam estar acompanhando conosco. Tem os vídeos anteriores aí que já gravamos também. Espero que vocês gostem aí. Que vocês se tornem aí mais um seguidor dos dinizistas. Tamo junto e dessa vez falar um pouco sobre rivalidade, clássico. Sempre bom, que nem aquela imagem, né? Que nem falam, aquela semana que antecede o clássico, aquele friozinho na barriga, tudo. Ah, é bom um pouco de rivalidade, aquecer um pouco o forno do futebol tal. É bacana, é bom falar de Aquela rivalidade. atmosfera que tem, né? Principalmente quando o VAR te rouba. Exatamente, mas quando é decisão, tá valendo uma taça, seja de estadual, algum É. mata-mata, é sempre bom rivalidade. Então, vamos que vamos, pessoal, mais um programa eu, desista às 9 do Vai o Racha, se eu não me engano, e vamos que vamos. Tchê, boa noite. Boa noite, Tchê. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês que nos acompanham. Eu só tenho uma coisa aqui a dizer: esse programa está comprado, armado, porque Petrolina versus 1º de Maio não está aqui, porque seria o 10, só digo isso. Uma boa noite e vamos tocar esse barco aí, vambora. Olha, eu sugeri de colocar o clássico lá das colônias de São Paulo, Juventus e Portugueses, e ninguém deu atenção para mim. Rio Branco, União Barbarense já que tá aí. Hashtag pronto, falei. Bom, pessoal, então o que acontece aqui é o seguinte: são os maiores clássicos do Brasil, fora do eixo Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, né? Vai ter clássicos, muitos clássicos capitais, outros do interior, né? Acho que na verdade são apenas dois clássicos que são três clássicos que são puramente do interior. Três não, quatro, né? Tem Campinense e três aqui. São vários, não vou falar aqui clássico a clássico, a gente vai analisando. Então nós vamos começar então com o clássico rei, né? Que é o clássico potiguar, né? O ABC contra o América de Natal, Giovanni. Esse é quente, hein? América e ABC, América de Natal, é clássico. É quente, mas eu acho que é um clássico ainda muito regional. Eu acho que ainda muito restrito à região do Nordeste. Não é um clássico ainda tão abrangente nacionalmente falando. A gente está falando do ABC, o maior campeão do mundo de uma competição até os dias de hoje, né? O ABC com 58 títulos potiguares, se eu não me engano, né? 58, não me recordo, mas até onde eu saiba, o ABC é o maior campeão, havia superado o recorde do Rangers do Link, se eu não me engano. O América também, o América campeão do Nordeste, o América que já jogou Série do Brasil em 2007, enfim. Mas eu acho que ele é um clássico muito regional, muito. Não é tão difundido nacionalmente. Qual que é a sua opinião 57. sobre o clássico rei? Isso. 57 potiguares. Isso, muito obrigado. E aí, até para trazer informação aqui para o nosso programa, se eu não estou consultando fontes erradas, o ABC tem 195 vitórias no clássico e o América tem 183. Não chega a ser uma discrepância tão grande, né? Com 180 Não, empates. Mas é como você falou, fica meio restrito ao contexto do estado, literalmente, né? Então, sim. por ter também maior campeão estadual do país, eu acho que talvez uma nota 4, 5. Eu tô total com você no 4. Eu colocar na nota 4 também, pode ser. Vamos de 4?
Que isso? Já Começou. começamos bem, né? Já Começou bem, começamos esse da terceira série já Lá começou. ele, rapaz. Que é isso? Agora, Atletiba aí, tia. Atlético Paranaense, Coritiba, o clássico paranaense. Esse aqui, rapaz, já começa segurando? Eu não Olha, seguraria. Eu não seguraria. não seguraria a Atletiba? Não segura? Não. Se vocês quiserem segurar, segura. Eu não seguraria. Hum, Mas é coisa grande. é coisa grande, por isso que É eu grande. seguraria. Coisa grande. Não, talvez não separe, mas eu seguraria pra gente poder debater depois. Atletiba. Quer segurar? Então, beleza. Então vamos. Então. Agora, Goiás e Atlético Goianiense. É outro Bem clássico que conhecido como o clássico do equilíbrio. É. É outro clássico Eu que também só- fica. Pode falar, tio, pode falar. É outro clássico que, como o Giovanni falou no anterior, né, fica muito restrito também à situação local, né, do próprio estado. Não, infelizmente, né, a gente gostaria que todos esses clássicos tivessem um maior apelo nacional. A gente sabe que alguns têm, mas infelizmente esse, por exemplo, não tem um contexto tão grande, né, assim, por assim dizer. Mas talvez atualmente seja a maior rivalidade do estado, né, com as vitórias sendo mandatárias do Goiás, 122 vitórias contra 109 do Atlético Goianiense e 84 empates, né? Faz um pouco de jus ao nome, né? Mas assim, Quer informação? manda. Pode falar. Na Série A do Brasileiro já se enfrentaram 8 vezes, com apenas uma vitória do Atlético Goianiense, 5 do Goiás e 2 empates. Não é tão equilibrado assim na Série A. Na Olha. Série B também é meio discrepante, tá? 2 vitórias do Goiás, uma do Atlético Goianiense e um empate. Uhum. Olha, eu acho que é o seguinte, eu acho que acho que nesse caso aí, entre Atlético Goianiense e Goiás, é um clássico, talvez é o principal, no momento hoje, em 2025, é o principal clássico, talvez regional, mas eu acho que historicamente ele fica atrás ainda de outro clássico que a gente vai mencionar mais pra frente. Eu acho que o que vai pesar nesse clássico é isso. Talvez o momento seja mais propício, porém, historicamente, ainda não é o principal clássico do estado, né? E nem inclusive, da região centro-oeste. Eu, inclusive, deixaria esse clássico com uma nota bem baixa. Ele é um clássico que, pra mim, não é o maior clássico do estado. Eu tinha pensado nota 3. Eu até menos, eu colocaria no 2. E aí, Eu compro Gil? 2. Compra? Então vamos embora. Agora vem Bavi. Esse aí não tem como. Esse segura. Esse aí não segura. tem como. Esse segura, e ainda digo mais. Vocês querem ter debate nesse programa? Calma que vem coisa grande. Calma. Acabamos de Bom, começar. vai depois aí, clássico emoção. Botafogo da Paraíba e Campinense, Giovanni. Olha, Botafogo da Paraíba Campinense, um clássico interior capital, né? Mas esse Botafogo e Campinense aí, ele vai esbarrar na mesma coisa também de Goiás, Atlético Goianiense, na minha opinião, que pra mim o clássico da Paraíba é logo que a gente vai falar a seguir. Se vocês quiserem avaliar os dois juntos, eu acho válido. Pode ser, a gente já fala então do clássico dos maiorais, né? Que é 13 Campinense. Isso, exatamente. Pra mim, esse é o clássico da Paraíba. Só para destacar, o Campinense e Botafogo é bem equilibrado. 113 vitórias pro Campinense e 115 pro Botafogo. Justo. E uma coisa curiosa é que o Campinense, mesmo com menos vitórias, tem mais gols nos jogos total. 368 contra 361. Interessante isso. Pouco também. Vou levar pela quantidade de jogos, é pouco também, né, mano? A diferença. É um clássico equilibrado, 2 vitórias. Muito equilibrado. Sim, bem equilibrado. Mas, como vocês falaram, não é o clássico. É que assim, em João Pessoa não tem um outro time para rivalizar com o Botafogo. Até tem o Alto Esporte e tal, mas é um time que Bota alto. já deu seus dias de glória, hoje já está um pouco mais abaixo. Mas o clássico da Paraíba hoje, por ironia, não fica em João Pessoa, e sim no interior. Sim. O
só para dar informação, né, são 420 jogos entre Campinense e 13. O 13 tem 142 vitórias e 115 da Campinense, né? Mas tem mais empate do que vitória dos dois. São 163 empates, o que deixa tudo muito mais equilibrado. Né? Só que assim, para mim é um jogo maior do que o outro clássico aí. O que vocês acham? Não, acho que é maior mesmo. Se bem que mesmo com o Botafogo, né, sendo o maior campeão estadual, se não estou errado. E o time de menor momento, principalmente nacionalmente, né, o Belo, que tem batido na trave esses anos aí para subir para a Série B, não consegue, mas é um time que se estabilizou na Série C. É um time que tem divisão nacional, né? Enquanto o Campinense, inclusive até no perfil, eu vi no perfil dos Dinizis, eu esqueci de compartilhar, você vê até como uma certa informação, tipo, o calendário do Campinense já acabou. Jogou janeiro, fevereiro e acabou o calendário dos caras. Não tem Série D, então, pra eles. Não tem, Campinense não. Quem vai jogar é o 13 e o Souza, se eu não me engano, na Série D. E o Belo que vai jogar a Série C. O Campinense jogou janeiro, fevereiro, acabou o ano. Só 26 agora. E aí, Vocês acham senhores, que notas? um 4-5 ali tá bem arranjado? Eu coloquei Campinense. Vocês acham que o Campinense 13 maior que a ABC e América? Não. Não acho. Então 4 e 3. 13 e 2? Todo respeito à dupla do interior da Paraíba, ABC e América tem umas camisas mais pesadas. 13 e 2, então? Campinense 13 no 3 e Botafogo e Campinense no 2? É o seguinte, coloca, eu acho que vocês poderiam fazer isso. 13 e Campinense no 4, sobe o ABC e América pro 5, e no 13 você coloca o Belo. Pensei nisso aí, eu acho que é mais justo. Mas Atlético Goianiense e Goiás não tá no momento melhor que Botafogo e Campinense? Mas aí é o momento mais clássico pra gente ter que analisar a história no geral, né? Vocês acham que o Botafogo e Campinense historicamente é mais pesado que o Goiás e Atlético Goianiense? Ah, sim, eu acho que possivelmente. Bem, É um clássico com mais história, pô. É. Entendeu? Por exemplo, qual clássico, pra você que é santista, qual clássico pra você é mais importante? Santos e Palmeiras ou Santos e Corinthians? nos últimos anos, por conta dos ocorridos Então, com o nos Palmeiras. últimos anos tem sido Santos e Palmeiras, mas pô, o rival histórico do Santos é o Corinthians. Sim. Pro Goiás, se você perguntar pro torcedor do Goiás, o rival histórico dos caras é o Goiás. Que a gente vai avaliar logo mais, vamos chegar lá. Clássico Caju. Caxias e Caxias. Juventude. Esse é forte, hein? E Só aí? que tem um problema, o clássico Caju. É que assim, eu gosto também de avaliar um pouco o momento histórico e o momento atual. Então, eu acho que o momento atual também, acho que sim. É que assim, principalmente nos últimos 20 anos, quer dizer, eu acho que já até faz um pouco mais de anos, pelo menos nacionalmente falando, as duas equipes não têm se encontrado tanto, né? Há uma discrepância. Apesar que se enfrentaram, acho que em 2010, se eu não me engano, ali na Série C, mas sempre houve, historicamente, e no geral, assim, a gente sempre vê o Juventude um pouco entre A e B e o Caxias não joga a Série B desde 2005. A última vez que os dois se enfrentaram em âmbito nacional foi em 2015 pela Série C. Foi, exatamente. Foi. Eu lembro de 2010 foi quando o Juventude caiu. Eu lembro que o pessoal do Caxias zoava muito o Juventude, que até então o Caxias também nunca tinha caído para a Série D. Aí depois, eu acho que 2015 foi o ano que caíram, se eu não me engano. Acho que foi isso, ou foi 2016, não lembro agora, mas depois o Caxias acabou caindo. Mas, assim, eu acho que isso, não sei se vai pesar muito, mas é um clássico, é o principal clássico do gaúcho. O Brapel também, uma menção rosa para o Brapel também, mas a gente acabou selecionando Brasil Pelotas. Interessante que esse clássico é bem equilibrado. 99 empates, 97 vitórias do Juventude e 93 do Caxias. E na Série A, 3 jogos, 3 empates, todos nos anos 70. Aí, ó. Então, mas só que aí que tá também o negócio. Nacionalmente, na Série A, desde 78. É. 78. Também só teve nos anos 70 e acabou. Nunca teve um jogo na Copa do Brasil. O Caxias, por incrível que pareça, tem mais torcida do que o Juventude, né? Mas eu acho que assim, é um clássico, é o segundo clássico do Rio Grande do Sul, talvez, né? Não sei se Brapel
passa, mas Já talvez. pode ser terceiro, mas enfim. É até Eu acho difícil que mensurar. é nota baixa igual também. Eu colocaria no 1. No 1, tinha Hum. pensado um 3 ali. E aí, Gil? Eu pensei uma nota 3 ou 4, não acho muito baixo. Bota no 3 aí, vai ficar muito discrepante, não? Porque esses também são poucos jogos, tá? Isso a gente tem que levar em consideração. É, exatamente. Tem Esse efeito é mais em âmbito estadual, né? Mas. isso. Agora vem o clássico rei, Ceará e Fortaleza. Esse. Segura também? Pra Segura? mim, Vem segura. cá, E vou vocês. logo adiantando, só segura mais um aí pra mim depois. Pra mim também. Pra mim também. Tudo bem, vamos seguir. É o que eu tô pensando. Deixa eu ver aqui. Talvez. Olha, não sei qual vocês estão falando, mas eu tenho certeza que não é confiança em Sergipe, gente. Vamos Não, falar do clássico confiança em sergipano. Eu vi outro aqui. Nossa senhora, agora que eu vi, Jesus amado. Calma. Deixa aí. Deixa aí, depois vamos Não conversar. vamos sofrer por Vamos falar do derby sergipano, gente. Vamos falar do derby sergipano. Então, Confiança em Sergipe aí. Eu vou só pincelar aqui. São 170 vitórias do Sergipe, 150 para o Confiança e 169 empates, né? Mais um clássico onde os empates estão ganhando. sim. Mas também é outro clássico que ele fica preso no âmbito estadual. Também acho, concordo também. Nacionalmente falando, faz um bom tempo que não se enfrentam, nem numa Série B, eu acho, né? Até porque o Confiança jogou Série B nos últimos anos, tá na Série C, né? O Sergipe tem tentado sair da Série D, mas não tá conseguindo, né? Eu coloquei no 1, Confiança Sergipe. Beleza. 2. Pra mim seria 2. 2? Tudo bem, pode ser 2. Mas a gente vê aí uma hora, né? Aí, pra mim, agora vem o Paratiba, né? Que é Curitiba, Paraná, pra mim é 0. 0? Caraca, já Primeiro porque é o clássico que só teve 109 jogos. O Paraná é de 89. Pelo amor de Deus. Entendeu? Paraná, esse clássico vai morrer. Mas por sua lógica, tem outro clássico que daqui a pouco chega aí e ele também vai brigar pelo 0. Vai, eu tô pensando em outro aí. Eu seguro o Paratiba pra Vamos 0. segurar esse aí, vai. Vamos segurar pra 0. E lembrando aqui ao nosso espectador, calma, não quer dizer que é o pior clássico do Brasil, não, pelo amor de Não, Deus. claro Né? que não, gente. Não, é grande. Claro que o torcedor paranista ele tem a expectativa, mas aí eu pergunto: será que o torcedor do Coritiba tem a mesma expectativa que o torcedor paranista tem hoje por esse clássico? E uma menção honrosa para o clássico, o Atlético Paranaense e Paraná, que não está aí na lista, mas serve uma menção honrosa também ao clássico. É o Pará. O nosso querido Derby das Rebouças. Derby das Rebouças. Ou Parático também. Mas assim, eu acredito que hoje, para o torcedor do Coritiba, e também quando vai ter o derby das Rebouças, né? Entre o Atlético Paranaense e o Paraná, a expectativa do torcedor, tanto do Atlético Paranaense quanto do Coritiba, é o equivalente ao São Paulo jogar com a Portuguesa. Sim. O Santos jogar com a Portuguesa ou o Flamengo pegar o América do Rio. São jogos que um dia já foram muito valentes. Claro. Mas hoje, por conta da fase de um dos times, né? Mas eu até sei onde o Tia quer chegar e o argumento dele é bom, mas enquanto isso vamos falar do clássico das multidões. CRB CSA. Esse é bom também. Esse é bom. Esse pega fogo. Esse que voltou por conta do CSA, que apesar de ter tido uma queda para a Série C, mas voltou a ter uma certa relevância, principalmente em âmbito nacional, né? E pegou fogo, porque é até curioso o caso do CSA, né? Que o rival CRB joga há anos na Série B e não consegue ascender para a Série A. Aí bastou o rival em poucos anos e conseguiu subir para a Série A, que jogou em 2019, né? Só que chegou a bater na trave uns anos depois, só que acabou caindo para a Série C e tá até hoje na Série C, né? Mas né? Mas é clássico quente também no Nordeste. Eu acho que é um clássico. Vocês acham mais relevante? Mais alto.
189 vitórias pro CRB, 159 vitórias pro CSA e 178 empates. 30 vitórias de diferença. Mas, enfim, é um clássico pesado lá. Quem tem mais vitória aí, Tchê? Desculpa, nem entendi. do CSA tem mais vitória? Como é, Gil? CRB tem mais vitórias. CRB? Mas tem menos gol que o CSA também. É. O CSA fez 640, o CRB fez 624. Tá. Exatamente. Mas assim, esse clássico tem umas histórias interessantes, né? O jogo da Sofia, que o CRB fez 6-0 no CSA e o jogador Arlindo do CRB era um jogador do bicho. E ele tinha uma cabra chamada Sofia. E aí ele cantava, falava da Sofia e tal. Foi 6-0 aí, fez 2 gols, inclusive. O jogo foi em 1939. O jogo do Chachado, o CSA enfia 4-0 em 52. Então ele tem uma história, né? Claro, não são. Ele não fica só no âmbito estadual. Para mim, ele vai mais pro regional. Sim. Então eu acho que ele vai ficar. Eu colocaria ele ali no 6, no 7. Eu acho que ele E é curioso que o CRB derrubou o CSA 2 vezes no estadual, né? Em 2013 e 2009. Que o último jogo fez CRB e CSA e o CRB ganhou do rival. Né? Que o pessoal do CRB vangloria até hoje ter rebaixado o rival para a segunda divisão. Então, para mim é jogo grande. Jogo grande. Nota 6, então, né? Nota 6, bacana. Beleza. Continuando nas Alagoas, CSA versus Asa. O clássico das manchas. Aqui. Eu seguraria para 0, gente. Uma menção rosa para CRB e Asa também, né? Podemos deixar dessa menção rosa, mas CSA e Asa. Eu também não. Tudo bem que tem um nomezinho bonitinho, até clássico das manchas. É uma rivalidade que começou a partir dos anos 2000. Então com o crescimento do Asa, né? O Asa que se consolidou aí como uma terceira força do estado, né? Mas Isso. Eu por um seguraria tempo chegou a ser pra até a segunda força, né? Por conta do declínio do CSA e o Asa chegou até jogar a Série B do Brasileiro e tal. Mas isso eu aí aí? vai seguraria ser pra 0, gente. uma nota mais baixa mesmo. eu seguraria pra 0. Não sei você. Eu seguro pra 0. Então vai. Clássico de Florianópolis, Figueirense e Avaí. Maior Esse é clássico. interessante, esse é Santa interessante. Catarina, talvez. Né? Esse é interessante, porque são clássicos que já teve na Série A e não faz tanto tempo assim que aconteceu, né? Sim, a última vez foi em 2015. Duelos equilibrados, em 153 vitórias para o Figueira, 149 vitórias para o Avaí e 135 empates. Eu tenho uma história curiosa aqui sobre o Avaí. Se me permitem contar, né? Claro. Tem um amigo meu aqui, um salve pro Germano, se ele estiver vendo isso. Então, ele nasceu em Recife e tal, gostava de torcer pelo Náutico, tinha uma simpatia. Só que, se eu não estou errado, acho que no Brasileirão de 2009, que o Náutico foi rebaixado, acho que foi penúltimo, ele simplesmente, quer saber? Tchau, Náutico, um abraço. Então, um belo dia, ele, vou escolher um novo time para torcer. Resultado ficou entre Grêmio, Barueri e Avaí. Escolheu o Avaí por causa do nome, achou o nome mais bonito e torce até hoje pro time. Alternativo, né? E sabe o que é bizarro? Mais bizarro ainda? Teve, não sei se foi 18, 19, um Fluminense Avaí no Maracanã. Ele tava no Rio de Janeiro e viu a vitória do próprio time. Que loucura, cara. Não é Ainda bem que ele escolheu o Barueri, né? Imagina se você escolhesse o Barueri. Nossa senhora. Mas um detalhe que eu acho que vai tirar um pouco de nota deles, desse clássico aí, é que houveram pouquíssimas finais entre eles no Campeonato Catarinense. Por incrível que pareça, quer ver? Teve a final de 72, que o Figueirense ganhou. Teve 75, que o Avaí ganhou.
Depois, só eles foram voltar a se enfrentar em 99, o título do Figueirense, e 2012, que o Avaí ganhou. Depois nunca mais. Ou seja, só 5 vezes. É que o Dá uma futebol murchada. catarinense, ele é muito, como é que eu posso dizer? Diversificado. Diversificado, ele não tem só. Tem o futebol do interior, que a gente já vai falar do clássico forte do interior também. Teve a Chapecoense também, o Brusque, que começou a aparecer nos últimos tempos, às vezes tem aparecido o Barra, o Concorde, enfim, o Marcílio Dias. Então o futebol catarinense não é tão. 72 não foi final, tá? Figueirense foi campeão, o Avaí foi vice, era um quadrangular entre o Figueirense, o Avaí, o América de Joinville e o Ercílio Luz. Ah, pode crer, pode crer. Então eu acho assim, eu acho que o futebol catarinense não é um futebol tão polarizado, assim. Ele tem as suas forças, mas não é Tô tipo, entendendo seu dois, ponto. os três principais, entendeu? Eu acho que o futebol mais. Hoje tem tipo Diversificado. talvez os 5 principais ali, que é os dois da capital, Joinville, Criciúma e a Chapecoense. Talvez são os 5 principais, mas é um futebol mais distribuído ali, podemos dizer assim. Talvez não pesa tanto. Talvez eu acho que o que pega um pouco mais, pelo que eu já vi por fora, é o clássico capital contra interior. Isso eu já vi alguns comentários que o pessoal que já vi umas trocação aí, pessoal capital contra interior, que é meio pesado. Enfim, é um bom debate essa questão. Eu acho É que meio no complexo o futebol de Santa Catarina. Pode, Mostra quanto. se você for catarinense e estiver nos assistindo, deixe uns comentários aí sobre rivalidade de futebol catarinense, me corrija se eu estiver equivocado, tá? Mas pelo que eu Exatamente. já vi assim por cima, eu vejo que a barra mais pesada é de capital e interior. Se não for isso, vocês podem me corrigir, fiquem à vontade. Pra mim, nota 4. Eu ia falar isso, nota Pode 4. ser nota 4. Nota 4. Bom, Clássico verde e amarelo entre Gama e Brasiliense. O Ou- clássico campeão. clássico caçula. Porque, né? Outro que pra mim segura pra 0. Se for por esse ponto aí, realmente, né? São só 75 jogos. Pode ser, pode ser. 75 jogos. Vantagem do Brasiliense, inclusive. 29 vitórias do Brasiliense, 24 vitórias do Gama, 22 empates. Né? Eles têm se enfrentado com muita regularidade no Campeonato Brasiliense, mas é um clássico que, gente, não tem. O futebol brasiliense, infelizmente, é um futebol sucateado. Sim, sim. Já se enfrentaram em Série B e Série D com vantagem pro Brasiliense, mas Também nada demais. Se bem que a porrada come solta também ali, né? Mas Na verdade, na Série B está empatado. São 3 vitórias para cada. ah, sim, verdade. Eu tinha visto errado aqui, exatamente. Empatado O até em Gama ele número de leva gols. vantagem, o Gama ele leva vantagem na Copa Centro-Oeste. 2 vitórias em 2 jogos. É. Não, sim, a rivalidade é forte lá. Tem até um meme, não sei se vocês já viram, mas se vocês não viram, vejam. Do pessoal do Gama roubando faixa do Brasiliense, tipo, levando ela. É coisa de louco, velho. Mas eu acho que é muito, muito fraco. é porque também só tem eles, né? Não tem outro assim pra dividir holofotes também. É o Gama Brasiliense que tiveram destaque ali na virada do ano 2020. Xinga, né, por um tempo, mas o futebol de Brasília ele é muito volátil. Tem. Tipo, não, e vem com uma facilidade muito rápida. Então vamos segurar, né? Derby do Cerrado, Goiás e Vila Nova, eu acho que é um grandíssimo jogo. Esse é bom. Esse sim, Esse é o clássico goiano. Apesar de que ultimamente, né, tem sido paternidade total do Goiás, né, tia? Como é que você pode falar aí pra gente aí? Exatamente. O nosso querido Derby do Cerrado, né? Nossa, chega a ser assustador até a quantidade de vitórias. 153 vitórias do Goiás, 87 vitórias do Vila Nova e 89 empates. Né? Eu acho que a maior diferença de clássico assim de vitória, se eu não me engano. Até agora é. Eu já vi uma imagem mais ou menos parecida, só que eu não consigo confirmar a informação, mas se não é a maior diferença, é uma das maiores diferenças de clássico assim. Eu acho que não vai ter uma maior que essa, não. Olhando aqui o que vem por aí. Isso eu acho que pesa um pouco, gente. Eu não sei a opinião de vocês, mas
Pesa, mas é um clássico muito grande. Viu? É as duas maiores torcidas do estado. Uma nota 7, você acha que cabe? O que você acha, Fio? Acho que um 6. 6? É. Eu vou por esse. Eu vou por nesse 6 aí também. Pode ser, então. É um clássico grande e tal, mas. Derby sei. Campineiro. Esse é quente. Esse aqui. Esse Não é segura grande, pra viu? 10, mas eu acho que é bem quente. Só não segura pra 10 porque, meu, tem coisa aí muito forte. É verdade. É verdade. Deixa. Então, cabe numa nota 8, vocês acham? Calma aí, Pode manobrar aí pra 8, se quiser. calma aí, Fernando. Não, vocês falam. Porque vocês falam que não segura pra 10, né? Porque atualmente vai ter os nota 9, né? Então eu já coloquei logo um 8 aí. O equilíbrio desse jogo, ele é muito intenso, ele é insano. Por quê? São 208 jogos, 71 vitórias do Guarani, 69 empates e 68 vitórias da Ponte Preta. Sim, O Guarani tem só 2 gols a mais que a Ponte muito Preta. equilibrado. Tá? Já teve no Campeonato Brasileiro vários derbys assim, que são muito, muito fortes. Tá? Eu posso até destacar alguns aqui. Teve o derby do século, né, que foi o Campeonato Paulista de 2012. Foi. E teve um também que foi a final do turno de 1981, que a Ponte Preta levou a melhor. Né, empatou no Brinco de Ouro 1-1, ganhou do Moisés Lucarelli por 3-2. E aí o Guarani ele devolveu essa, né, na semifinal do Paulista de 2012, que ele ganha, que empata, na verdade, no Moisés Lucarelli 1-1 e ganha de 3-1 no Brinco de Ouro. São os jogos mais fortes, né, os derbys do século, como eles falam. Enfim, é um clássico muito forte, é o maior clássico do interior de São Paulo, movimenta a cidade, movimenta até fora da cidade de Campinas, né? O estado para ver o derby campineiro. Tanto que nessas palhaçadas que o Ministério Público gosta de fazer, é um dos jogos contemplados com torcida única. Aí é Sim. complicado. Mas isso demonstra que tem uma rivalidade muito forte, né? Tanto é que no Campeonato Paulista, né, nos clássicos, tem aquele troféuzinho que a federação inventou de. E tem o do Derby Campineiro, troféuzinho Derby Campineiro. É o derby campineiro. Informação interessante: Manda aí. o maior público da história do derby campineiro foi num jogo realizado no Pacaembu. Olha aí, ó. 38.948 pessoas para ver Guarani 2, Ponte Preta 0 em junho de 79. Bacana demais. O auge do futebol campineiro, né? É o Após auge. chegando na final do Paulista, o Bug campeão brasileiro, enfim. Era o atual campeão brasileiro, inclusive. Então. E a o Ponte auge do Preta futebol se campineiro. tornaria vice-campeã paulista naquele ano, de novo. Perderia pro Corinthians. Para mim é nota 8. Pode manobrar pra 8 pra mim também. Eu tinha falado nota 8, vocês me julgaram. Calma aí. Alguém vai segurar mais alguma coisa para 10? Vai, né? Só um, acho que talvez só um. Tá, então é nota 8. Aqui. Eu falei nota Eu 8, vocês me tenho julgaram. dois, mas eu Aí, acho ó. que um Aí, eu acho que justiça, vocês ó. não vão segurar, não. Vamos ver, mano. Joinville e Criciúma. O Joinville e Clássico Criciúma. Norte e Sul. Ou clássico do interior, né? Clássico do interior, exatamente. Clássico equilibradíssimo também, tá? Pode trazer as estatísticas pra gente? São 197 jogos, 68 vitórias para o Joinville, 65 para o Criciúma e 64 empates. Equilibrado. Mas aí vocês falaram, mas o Campeonato Catarinense não é tão polarizado. Já são aí 5 finais de campeonatos catarinenses entre os dois. Eu acho que vai manobrar muito pra questão do... Pra mim é maior que a Bahia. Eu concordo. Opa, tranquilamente. Eu acho assim, que o que falta, talvez, no Joinville e Criciúma
é o que tem no Figueirense e Avaí, que são mais confrontos nacionais. O Joinville teve aquela ascensão ali no começo da década passada, chegou a subir para a Série A, mas teve o Joinville que Criciúma na Série B e tudo, mas aí depois o Jack acabou desandando, né? Mas talvez o que falta um pouco mais pro clássico é isso, mas é um clássico muito forte. Talvez seja o principal clássico de Santa Catarina, né? É, Eu foi tô o, pensando aí, claro. o jogo que mais vezes decidiu o Campeonato Catarinense. Então, Vocês acham que é uma nota 5? Eu colocaria no 5. Vai tá faltando uma coisa no 5 ali, encaixaria. nota 5, então. Náutico e Sport. Vamos voltar para o meu Nordeste, O nosso querido clássico dos clássicos. O nome é bonito. Só pelo nome eu já colocaria pelo menos uma nota 3. Esse nome é bom, mas tem Pô, um que clássico vai dos chegar. clássicos, porra. Tem um que vai Clássico dos clássicos. O jogo era conhecido como Clássico do Nordeste. Exatamente, esse é grande. Clássico do Nordeste, pô. Fala aí, tio. Tem outro que vai chegar em breve que eu acho o nome sensacional. Não sei porquê, mas enfim. Mas esse é gigante, esse é gigantesco. O Clássico do Nordeste, que era conhecido assim, né? É um dos mais equilibrados, importantes daqui, né? E tal. E aí o Sport tem grande vantagem. 218 vitórias contra 188 do Náutico e 163 empates, né? Nesse duelo. Já tiveram diversos duelos por Série A, que inclusive tá empatado, se eu não estou vendo aqui errado, né? 7-7, né? Bem equilibrado. Também por Série B, Copa do Nordeste, até em Sul-Americana, que se eu não estou errado, o Sport passou nos pênaltis, que o Magrão defendeu, acho que foram 3 pênaltis, alguma coisa assim. Foi uma atuação épica do Magrão. E fora outros torneios por aqui, para mim é um dos grandes clássicos do Nordeste. Contudo, para mim não é o maior daqui de Pernambuco. Eu ia falar isso. Eu ia comentar Esse isso. é grande, claro. Para mim é o segundo, mas não é o maior de Pernambuco. Tem essa questão. E aí, o que vocês acham então do Clássico dos Clássicos? Caraca, dá uma nota difícil, velho. Eu colocar na nota 6, hein? Eu sou da opinião que os três clássicos que tem em Recife são enormes. Não, perfeito, perfeito. É coisa de maluco. Mas eu concordo com vocês, não é o maior. Não, É o maior. segundo. É o Coloca segundo maior. na 7. Eu coloquei na 6, eu acho que o outro é 7. Talvez até o 8. Não, o outro é mais. Pra mim o outro é mais. É mais. Pra mim o outro Mas é esse pra mais. mim é 6, hein? Porque Eu acho. vou Esse Náutico Sport não perde pra Goiás e Vila Nova e CRB-CSE. Não perde, gente. Não, Ou é superior. não. Eu acho que dos que a gente falou até agora, só fica atrás do Campineiro. Pra mim Nota também. 7. Vocês querem colocar nota 7? Eu vou 7. 7 tranquilo. 7, tranquilo então, gente. Tá de boa. Repassa segura. Esse é gigante. Pra mim, segura. Esse é o que eu quero segurar pra nele. Esse também segura. Eu tenho outro pra segurar. Pode segurar aí à vontade. Mais um? Eita, Pra gente. mim, eu não vamos quer que eu faça cerimônia ou não? Não. Espera, calma, Tá bom. calma. Sem ansiedade, gente. Vamos. Tá bom, então. Pra Não, mim. Então agora nós vamos falar Só informação. River e Flamengo. Calma, Bom calma. Piauí. Calma, gente. Antes de falar de River e Flamengo, só uma informação, se não me engano, o Paysandu e Remo é o clássico mais disputado do mundo. Ele fica até à frente de Ibernia e Hearts, que é o segundo mais disputado do mundo, se eu Esse não me é engano. absurdo. Absurdo, O absurdo. repá é absurdo. gigantesco. É Ainda muito mais que agora, os dois estão voltando a se enfrentar mais nacionalmente, a volta do Remo, que agora tá na Série B, vão ter 2 repás esse ano na Série B, fora disputas estaduais, Copa Verde, mas é muito grande, pô. Repá, assim. É coisa de maluco. E River e Flamengo? Pra mim, esse tem Ó, um dos melhores nomes. Rivengo. O Pra grande mim, ó. Rivengo. Grande Rivengo. Pra mim, segura. Vai pra 0. Ih, Não. Eu não seguraria pra 0, não. Não Pra mim segura? tá baixa, mas eu não colocaria pra 0. Não colocaria pra. Ah, eu acho que ele, querendo ou não, é uma nota baixa por ficar
Fora que o Restrito. momento das duas equipes não é nada bom, né? O River acabou de amargar a segunda divisão, o River já tá lá, né? O Flamengo já está lá. O Flamengo já tá lá, o River É. vai fazer companhia pro ano que vem, né? No estadual. Ah, mas Mas eles assim, já o clássico tiveram. um pouco holofote, com todo respeito, mas desses estados que a gente tá mencionando, eu acho que o futebol piauiense é o que tá mais atrás. Com todo respeito à pessoa do Piauí. Mas. Eu colocaria no. Eu acho que tá manobrando pra isso, né? Tudo bem, gente. Pode ser. De um não passa, de um, assim, com todo respeito a River e Flamengo. Mas... Ele é um, porque tem como. É muita coisa grande aqui, gente. Que nem agora a gente vai chegar no Maremoto. O Maremoto é desculpa. Sampaio Corrêa e Motoclube. Sampaio. O Maremoto é Maranhão e Sampaio e Motoclube. Esse também é pesado. Esse é pesado. O super clássico. Super clássico do Maranhão. Chupa Argentina, Maranhão. vocês copiaram o nosso super clássico aqui, ó. As estatísticas, vocês querem que eu puxe? Algum puxa? Manda bala. Deixa eu puxar aqui, pera aí, gente. Eu já tenho aqui. Já tem? Manda aí então, mano. São 621 jogos, com Muitos 204 jogos. vitórias do Motoclube, 190 do Sampaio Corrêa. E 227 empates. Caramba. 227 empates. Ó, é o maior clássico do Maranhão, porque o Maranhão, ele, né, o time Maranhão, ele não vive uma boa fase, porque eu acho que o nome Maremoto é muito gostoso. Mas assim, uma curiosidade. Esse jogo, Sampaio Corrêa e Motoclube, eu acho que no Maranhense de 2019 ou 2018, foi a primeira vez que a Globo fez uma transmissão ao vivo do futebol maranhense. Caramba. E é o segundo clássico mais disputado do Brasil, perdeu só por Repar. Só pro reparo. São 621 jogos. Onde o empate ganha. Sim. Esse aí é ultra tradicional, cara. Mas... E não é um clássico tão antigo assim, sabia? O primeiro jogo foi em 1940. Pois é. Eu acho Mas que... é clássico grande, são camisas, o futebol maranhense. Tudo bem que já viu dias melhores, mas é um futebol importante no Brasil. Mas eu acho que ele não é maior que CSA e CRB, por exemplo. Para mim, ele tá no patamar de ABC América. Rapaz, eu tinha pensado na nota 4. Você tá pensando em Nota como 5. Nota 5. Eu tô pensando muito em Campinense 13. É mais forte que Campinense 13? Se o pô. Então nota 5. Vamos lá pra nota 5. Giovanni, são 621 jogos. Sim. É muito jogo, amigo. Muito pra histórico. Dedéu. É jogo pra Dedéu. Então vamos pra nota 5 então, gente. E agora, vamos para Clássico ele. das emoções, voltando para Pernambuco aí, Santa Cruz e Náutico. Vocês que me desculpem, mas meu estado tem os melhores nomes de clássicos, cara. É clássico dos clássicos, o clássico do Nordeste, clássico das emoções. E daqui a pouco, né, o das multidões. Espera aí, cara. Aí... Tá certo. Infelizmente, nós não vamos comentar sobre o clássico da técnica e disciplina. Que é o Náutico contra o América. Se eu não tô errado, eu tenho que dar uma... É o América. Agora Náutico sim, o Náutico sofre em clássicos, viu? Pelo menos com a estatística que eu tenho aqui, 30 vitórias de diferença. Santa Cruz tem 203, o Náutico tem 173 com 158 empates. Bem... Então, para mim esse aí, ele é grande, muito grande, mas para mim é o menor. Sim, isso aí eu não tenho dúvida. Esse aí é o menor. Eu não tenho dúvida, isso aí pra mim... Mas é grande. É grande. Eu colocaria num 6. Né? Eu fecho 6 também. Decidiram... Santa Cruz ganhou 9 estaduais em cima do... Perdão, o Náutico ganhou 9 estaduais em cima do Santa Cruz e o Santa Cruz ganhou 7 estaduais em cima do Náutico. Engraçado que o Náutico tem um retrospecto melhor, né, no mata-mata, mas mesmo assim tem menos vitória. Bem menos vitórias. E continuando, aí, senhores?
Continuando em Recife, agora o clássico das múltiplas, que pra mim é o clássico de Pernambuco. Né? Essa aqui é a minha polêmica. Eu acho que dá pra segurar, porque 1 pra 10, 3 pra 9, não supera esse por aqui 8. Ah, pessoal, lamento informar, mas eu acabei de ver a estatística aqui, não vai segurar pra 10. Ih, Ó, são 572 jogos. 237 vitórias do Sport e 171 de Santa Cruz. Nossa, é cacete. cacete mesmo. Mas pra mim nota 8. Pra mim nota 8. 8. 8. Não, mas aliás, não, calma aí, eu digo mais. Eu meteria esse Atletiba na 8 e colocaria o Sport Santa Cruz na 9. Olha. Eu comprei. É muito. É grande. Gente, E agora, jogo. hein? Eu compro. É jogo grande. É jogo grande. É jogo muito É grande. muito grande, cara. Já tiveram duelo em Sul-Americana, Série A, Série B, Série C não, né? Copa do Nordeste, diversos estaduais aí, cara. Deixa eu fazer uma pergunta então polêmica. Vamos supor, ultimamente tem sido mais sábado, né? O pessoal tem abdicado um pouco do jogo de domingo, então hoje em dia é tudo mais sábado os jogos, né? Mas enfim, sábado, domingo à tarde, sábado à noite, domingo à tarde, você tá de boa na sua casa, aí vão ter 2 clássicos para você assistir. Atletiba, Sport Santa. Qual que vocês preferem? Sport Sport Sampa Santa tem sem uma facilidade pensar. imensa. Sem pensar, cara. Tá de Então vou brincadeira comprar, pra vai. mim. Sport Santa Sabe na por quê? Com 8. todo o respeito à torcida paranaense, que é uma torcida fanática pelos times, festa como o Pernambucano faz no estádio, pouquíssimos fazem. É. Só pela Atletiba, o jogo provavelmente, nível técnico, vai ser pior que o Atletiba. Mas a atmosfera do Arruda ou da Ilha do Retiro é coisa de maluco. A gente está falando de um time que, sem divisão nacional, consegue médias absurdas de público. É 30 mil, 40 mil pessoas no Arruda. É brincadeira, cara. É brincadeira. Se bem Coisa que de eu tenho que fazer essa passagem, né? No penúltimo clássico, já que teve o agora no final de semana passada, se eu não estou errado, da primeira semifinal. No penúltimo clássico tivemos aquelas cenas de selvageria, infelizmente, Sim. né? Que eu não vou ficar entrando aqui em detalhes, inclusive tem um vídeo nas nossas redes sociais, eu falando um pouco mais sobre isso. Mas tirando esse episódio lamentável, que infelizmente já se repetiu, e se não cuidarem disso, vai se repetir de novo, infelizmente. É um jogo espetacular, cara. É um jogo bizarro. Bizarro. Pra mim, Ele mexe muito. Ele mexe muito. pra mim essa nota tá muito bem merecida. E Mexe ele demais. é um daqueles jogos que fura a bolha do regional. Ele vai para o nacional. Só que assim, ele não vai tanto para o nacional. Se ele tivesse fazendo esse programa lá em 2000, para mim, ele brigaria até pelo 10. Porque o Santa Cruz estava bem, o Sport estava bem. O momento do Santa Cruz, ele tira um pouquinho desse hype. Exatamente. Sabe? Mas sempre, tipo, eu sou de São Paulo. Apesar da minha mãe ser de Pernambuco, né? Mas ela não é uma espectadora do futebol. Mas para mim o clássico pernambucano sempre foi Sport e Santa Cruz. E é esse Aqui em mesmo. São Paulo, isso era que era passado. Sport Santa Cruz, Sport Santa Cruz, Sport Santa Cruz. E é esse mesmo. Clássico tradição. Botafogo da Paraíba 13 de Campina Grande. Olha, tem sido o clássico, talvez tenha sido o clássico mais forte da Paraíba dos últimos tempos aí, porque o Campinense tem estado um pouco mais em baixa. O Terça tem aparecido com uma certa frequência, o Belo, que já está há uns anos aí fazendo técnico trabalho relevante e tal, mas não é o principal clássico do estado. Aliás, os 2 próximos clássicos aí são clássicos que vão ser nota baixa, não tem muito ponto de correr. Eu colocaria no. Rapaz. Já tem 3 segurando para 0 que fatalmente vai para 1. Então eu subiria esse pro 2. Pode ser. Pode ser nota 2. Só pra capitular, Pode falar. 124 vitórias do 13, 103 vitórias do Botafogo e 110 empates. Vocês querem simplificar mais a coisa? Mais de 300 jogos aí disputados.
Posso simplificar a coisa, se vocês concordarem comigo? Manda bala. Vai na boa. Belo e 13 na 2, Vila Nova e Atlético Goianiense na 3. Vocês compram ou não? Ou tem negócio aí? Então, é que o próximo é nota baixa também, né, João? Então, é por isso mesmo. O próximo, pra mim, é uma nota tão baixa que nem nome tem. Quer dizer, até tem o Clássico do Povo. Mas geralmente ele é tido como Vila Nova e Atlético. É. Exatamente. Eu acho que Eu colocaria. já fazendo a comparação, seria muita ousadia minha dizer que 13 Botafogo é maior que Vila Nova e Atlético? Cara, Eu acho que bate na trave, tio, porque Vila Nova e Atlético ainda são da mesma cidade. Né? é da mesma cidade, os dois estão se enfrentando com uma certa frequência em divisões nacionais, né? Nos últimos tempos aí o Atlético Goianiense voltou. Ele já voltou já há uns 15 anos já, né? Mas, enfim. Ó, o seguinte. Ó, só passar aqui e dar uma pincelada no Clássico do Povo, são Não, mas 280. assim, mas peraí, deixa eu falar uma coisa aqui. É. Vila Nova Atlético Goianiense não fica à frente de Atlético Goianiense e Goiás. Vai me ter que trocar isso aí. É verdade. Agora que eu tô vendo aqui. Pra mim, Atlético Goianiense e Goiás vai pro 3, a Vila Nova. E esses dois vão pro 2. Vocês compram? Vai. Pode ser. Vambora. Pode ser. Alguém pode falar aí só para o nosso espectador, quantidade de vitórias do Vila Nova e do Atlético Goianiense, só para ter uma São noção? 286 jogos entre as duas equipes. Tem um certo equilíbrio. São 103 vitórias do Vila e 94 do Atlético Goianiense, com 89 empates. O que pega muito nesse clássico é meio que o clássico meio do rico contra o pobre. Né? O Atlético Goianiense é um time tido lá em Goiânia como mais granfino, né? Como um time mais da elite. O Vila Nova é um time de operário. Né? Então ele é visto mais como isso. Eu não acho que seja uma rivalidade maior do que os dois que o Goiás está envolvido, porque o Goiás claramente é um time do estado, né? Da cidade do estado. Exatamente. Mas eu acho que esse aspecto assim de ter um quê a mais social, eu acho que ele eleva um pouco a nota. É baixa ainda. Né? Mas Eu eu acho acho que aí. Atlético, Não, é porque o Atlético Goianiense e Goiás ele não pode ficar na mesma nota que Vila Nova e Atlético Goianiense. não pode, porque os dois estão no momento melhor. Já se enfrentaram mais vezes Série A, então eu acho que o momento dos dois é melhor. Já não é só um momento, já há uns anos tem sido, uns 15 anos já, pelo menos. O Atlético Goianiense tem sido um time mais bem organizado, né? Exatamente. Às vezes ele tá melhor até que o Goiás. Exatamente. Certos, né? O Goiás foi para uma final do Sul-Americano, o Atlético Goianiense foi para uma semi, Sim. né? Chegou a bater, acho que semifinal da Copa do Brasil, acho que em 2022. Foi 22? Foi, né? Perdeu do Corinthians. Acho que foi semifinal. Então. Não foi contra o São Paulo, mano, em 2022? Não, a Sul-Americana foi contra o São Paulo. Ah, sim, sim. Na semifinal. Então, ele dá muito trabalho pro São Paulo na Sul-Americana, né? E na Copa do Brasil de 22, ele chegou nas quartas de final, né? A semifinal foi Corinthians e Fluminense, São Paulo e Flamengo. Mas, pô, o Atlético Goianiense chega nas quartas de final da Copa do Brasil é coisa grande. Sim, com certeza. Então, beleza, eu acho que tá bem dado aí, vai, nota 2. Tio, pra você, qual é o menos zero entre Gama Brasiliense, CSA Yas e Coritiba e Paraná? Menos 0? Eu tenho um. Nossa senhora. Rapaz. Eu não tenho nenhuma dúvida de qual é o zero aí. Não sei se vai ser o mesmo que o meu, mas. Eu acho que de qualquer jeito eu vou ser voto vencido. Eu acho que o menos 0 é Coritiba e Paraná. E você, Giovanni? CSA e Asa. Ih, rapaz. Pra mim é Coritiba e Paraná. Eu posso justificar pelo menos o meu voto? Pode, claro.
O meu voto pelo menos foi baseado no seguinte: Gama Brasiliense não pode ser porque é o principal clássico do Distrito Federal, um clássico que tem. Não, Giovanni, é o menos zero, não zero. Não, calma. O menos Ah, zero. Não, calma, deixa eu. Ok. Não, o meu zero é CSA e ASA, mano. É isso que eu tinha falado. O seu zero é CSA e ASA? Isso, CSA e ASA. Então pode pôr, porque pra mim também é. Ah, tá, perfeito. Porque, assim, Coritiba e Paraná, Gama e Brasiliense, por mais que os dois times, por mais que 3 dos 4 times que estão aí estejam na Pindaíba, eles são da mesma cidade. Sim. Porque Gama e Brasiliense sempre tem um certo quebra. Não que a gente tem que usar violência, assim, mas é um clássico que move ali, tem as suas torcidas, tal, move a região de Brasília, enfim. Curitiba e Paraná, por mais que hoje Curitiba e Paraná, que nem você falou, a tendência com todo respeito à torcida paranista, beijo pra vocês, mas infelizmente é a realidade. Infelizmente a realidade, Curitiba e Paraná, Atlético e Paraná, vai a tendência a se tornar como se fosse o trio de ferro de São Paulo contra a Portuguesa, o quarteto do Rio de Janeiro contra a América, contra a Bangu, enfim. A tendência é essa, por incompetência do próprio Paraná, tá? Então não foi dos Palmeiras para ninguém, é culpa do próprio Paraná que faz O Paraná fez bate-volta na primeira divisão paranaense. Então, exatamente, esse ponto que eu quero chegar. Mas apesar dos pesares, o Paratiba ainda teve confrontos em Série A, teve alguns confrontos na Série B, teve a sua relevância pelo menos nos últimos 20, 25 anos. Agora, CSA e ASA é um clássico, com todo respeito ao pessoal de Alagoas, mas o forte mesmo é CRB e ASA. Talvez CRB e ASA seria um clássico, talvez com uma nota um pouco maior. Agora, CSA e ASA, não me recordo os dois decidir alguma coisa, mesmo eu não sabia, pra ser sincero, eu só fui saber que isso era clássico com vocês também. Eu não sabia que CSA e ASA era clássico. Não sabia mesmo. Com todo respeito ao CSA e ao ASA, eu não sabia. Pra mim, clássico em Alagoas era só CRB e CSA. Porque o ASA ele cresceu num ponto, né, que tem que procurar rivalidade com a dupla de Maceió, né? Mas não é clássico, né? Bom, então CSA e ASA é o 0, né? Gama Brasiliense e Coritiba e Paraná vai para 1. Giovanni. Ai, meu Deus. Analisa e o repapa nós. Essa bucha é tua, Aspira. O clássico mais jogado da história da humanidade. Analisa aí, pô. O Repá, você fala? Cara, o Repá é que eu havia comentado. Na verdade, sobre o Repá, eu achei que você mandou escolher o menos 10 aí, por isso que eu fiquei... Não, calma, eu vou chegar nessa parte ainda, pode ficar sossegado. Ah, tá, não, tranquilo, foi mal. Precisamos analisar os jogos, né, querido? Não, perfeito. Então, a respeito do Repá, permite procurar informações aqui rapidinho sobre o Repá. Aqui rapidinho. O Repá foi jogado o quê? Umas 800 e tantas vezes? 776. Tá quase perto. Aqui no Wikipedia, 775 aqui, com 268 vitórias do Remo contra 243 vitórias do Papão e 265 empates. Equilíbrio. São quase 2.000 gols. São 1.961 gols. Exatamente. E tivemos alguns momentos muito emblemáticos do Repá, como a torcida do Remo se vangloria, o tabu de 33 jogos sem perder do rival, grande, tradicional. Tem, se eu não me engano, uma vitória do Paysandu de 7-0 também, que a torcida do Papão lembra com muito carinho, né? Então é um clássico que talvez em âmbito nacional teve os seus momentos, está começando a voltar a ter nos últimos tempos, com os dois se enfrentando na Série C, agora vão voltar a se enfrentar na CB depois de 19 anos, a última vez foi em 2006, e com certeza, assim, na minha opinião, tá? Na minha opinião, é o jogo mais aguardado dessa Série B. É o jogo mais aguardado. É o clássico do Norte, gente. Exatamente. E assim, posso falar? Faz falta na Série A. Faz falta. Faz falta para... Desculpa não, faz falta pra caralho na Série A. O time do Norte na Série A faz falta, na verdade. O último foi o quê? Foi o Paysandu lá em 2006? O Paysandu acho que em 2006 ou 2005, se eu não me engano. 2005. O Papão foi em 2005. O Remo foi em 93, a última participação. Que foi, inclusive, o último jogo deles, 1-1, né?
Em Série da A. Série A. Então, Então, assim. Oh, pode falar, mano. beleza. Epa. Ceará e Fortaleza. Para eu falar sobre o Clássico Rei, Só uma curiosidade. Ele era conhecido como Choque Rei, mas aí mudaram o nome por causa de São Paulo e Palmeiras. Não sabia dessa, mano. Como é que mudaram? então, Clássico Rei, né? Um dos maiores do Nordeste, isso aí não tem pra onde correr, né? O Leão contra o Vovô, né? Leão contra o Vovô. Quanto às estatísticas, quem manda são os empates, 217 empates. Mas em vitórias absolutas, por assim dizer, né? Ceará tem 207 e o Fortaleza tem 194. 824 gols para o Ceará, 802 gols para o Fortaleza, totalizando 1.626 gols em 618 jogos. Já tivemos jogos, obviamente e claro, no campeonato cearense, né, que é onde mais ocorreu, óbvio. Série A, deixa eu ver se eu me recordo se já teve. Já Clássico teve Rei? Várias vários, muitos, pelo amor de Deus, isso é louco. Inclusive, não, aqui o que eu tô vendo é o número de participações, que inclusive é equilibrado, 27 para cada lado, né? Jogo bem. E assim, é um clássico que é muito equilibrado em até questões de títulos, 46 para cada lado, se aqui a minha fonte não estiver errada. Isso mesmo, com o Ceará sendo o atual campeão. Cara, é E pesado, o Bavi, viu? você fala, Grunge, do Bavi? É pesado. Eu vou falar, só deixa eu procurar a estatística aqui do Campeonato Brasileiro. Estou procurando aqui. E esse clássico decidiu o campeonato cearense 37 vezes. É muita coisa. Pesado, mano. Eu não estou conseguindo achar os números deles exclusivamente em campeonatos brasileiros. Mas se alguém conseguir achar aí, me avisa. Eu vou dar uma olhadinha aqui só pra... Bahia e Vitória, Vai vender como puxar Ceará e Fortaleza no Brasileiro. que tem exatamente 500 jogos. Quinhentão. 500 jogos, né? Vai ter mais 2, né? Porque é a final do Campeonato Baiano. Estamos gravando isso antes dos jogos do Baianão, né? Da final do Baiano. São 194 vitórias para o Bahia, 153 para o Vitória. Tem uma Vitórias do discrepância boa aí. Assim como são 153 empates também. Tá? É uma distância grande. O que pesa aí é que são muitas partidas grandíssimas aí, né? Tanto no Campeonato Brasileiro quanto no Campeonato Estadual, obviamente, né? Tem jogos assim folclóricos, como na final do Campeonato de 94, do Campeonato da Bahia, que o Bahia conseguiu fazer um gol no último instante e foi campeão baiano. E teve finais de Copa do Nordeste, teve grandes jogos. Assim, é um clássico que esse aí para o Brasil. Só informação. E na Copa do Nordeste, se eu não me engano, quem tem a vantagem é o Vitória. É o Vitória. Informação. O Ceará e Fortaleza, voltando para Ceará e Fortaleza, você falou em números do Brasileirão, né? 18 Isso. jogos com 10 vitórias do Vozão, 4 empates e 4 vitórias do Lion. Maravilha. Quer que eu procure o Bavi também? Bavi no Brasileirão? O Bavi no Brasileirão, eu acho que eu tenho aqui. E aí? Deixa eu procurar aqui. Eu vou procurar aqui. São os partidas históricas. De estatística geral. Deixa eu ver se Aliás, eu... um salve pro pessoal do Logô pelos retrospectos que estamos consultando aqui. Um grande abraço para quem mexe nessa base de dados histórica. Se alguém tiver a estatística no Campeonato Brasileiro, pode falar. Eu não estou conseguindo achar, mas deve ter vários jogos. Eu já achei aqui, posso falar? Pode falar. 32 jogos, retrospecto equilibradíssimo. 10 vitórias do Bahia,
9 do Vitória e 13 empates. Equilibrado mesmo. Dito isso, Giovanni, para você, quem é o menos 10 entre Bavi, Clássico Rei e Repá? Menos 10? Menos 10? Menos 10. Menos 10. Ah, eu vou de Ceará e Fortaleza, não sei vocês. Clássico Rei. E você, Tia? Eu tô em dúvida entre 2. Para mim não tem nem debate, mas eu vou deixar vocês debater. Eu acho que eu já sei qual é o 10, mas vamos fazer Eu também já suspense. sei qual que vai ser, mas... Ah, mas depois dessa informação... Menos 10. Você resolveu menos 10. Ceará e Fortaleza também. Ceará e Fortaleza? Mas deixando claro, enorme. Para você, quem é o 10? Bavi ou Repá? Pra mim ou pro Giovanni? Para você. Bota o Bavi aí no 10. Não tem É como Bavi. correr, cara. Não tem jeito. O Bavi, ele é clássico, pique Grenal, pique Derby aqui de São Paulo, pique Fla-Flu, pique Cruzeiro e Atlético Mineiro, não tem jeito. Lembram do Bavi da Paz, que acabou com Bavi da Paz, Bavi da Paz é coisa de maluco. cara. O jogo, pra quem não sabe, o jogo acabou porque faltou jogadores do Vitória em campo. É isso mesmo, Bavi da Paz. Lembrado com muito carinho pelos torcedores de ambos os clubes, viu? De ambos os clubes. E assim, não tem jeito. De todos esses jogos que a gente falou aí, se tiver Bavi, você liga a TV para ver Bavi. Os do 9 aí pra cima, se você vê, com todo, claro, todo respeito aos outros, mas se você estiver vendo ali e tal, ó, vamos embora. É que assim, pra gente, pra mim, pro Giovanni, que é de São Paulo, o Derby Campineiro ainda tem um apelo muito grande. Sim. Mas assim, o resto que você falou aí, é isso aí mesmo. Esporte Santa Cruz, pô, jogaço. A gente tá falando aqui de jogos que não param só o estado. Ele para ou a região, no caso do Repá, né? Ou ele para o Brasil. Bahia e Vitória é jogo de parar o Brasil. Exatamente. Eu Então, não tenho o que acrescentar aí. Então é isso. Então, para os dinizistas, o maior clássico de fora do G12 é o nosso queridíssimo Bavi, que vai decidir mais um Campeonato Baiano no 2005, né? Mostrando aí Carpini contra Rogério Ceni, os últimos 2 técnicos do São Paulo. Alguém quer alterar alguma coisa aí? Não é nem alterar, é só as menções honrosas. Já citamos algumas aqui. Paraná e Atlético Paranaense, o derby das Rebouças. O Asa versus CRB também, que ficou aqui para entrar para a disputa. O Avaí versus Joinville, que eu acho que o Giovanni citou, o famoso capital versus interior. E esse aí... pode... Complemente. Não, só ia falar, esse capital interior aí, a gente pegou com base Avaí Joinville, mas poderia ser Criciúma e Figueirense, Criciúma e Avaí. Por isso que a gente acabou não colocando o capital com vários jogos. Exatamente, por isso que a gente não colocou, porque se fosse só de Santa Catarina, era para colocar um monte de clássico do interior. Então a gente selecionou os 2 principais, o da capital e o do interior, entendeu? Só para deixar claro a pessoa de Santa Catarina. Come Fogo, né? Também, menção honrosa. Exatamente, o Come Fogo, um dos melhores nomes de clássico. E aliás, esse é um clássico que cada vez mais vai ser difícil, porque o começo acabou de cair para a Série A4, né? E o Botafogo Série A1 do Paulista, Série B do Brasileiro. Um clássico que vai ser restrito cada vez mais pela Copa Paulista, porque, para quem não sabe, é um torneio aqui em São Paulo com os clubes sem divisão, até equipe sub-23 joga no segundo semestre, ou então porque o Campeonato Paulista vai demorar muito tempo os dois voltar a ser muito tempo, porque o Botafogo está infinitamente melhor que o comercial. E assim, o Tia falou sobre os nomes dos clássicos pernambucanos, que são muito imponentes. Aqui em São Paulo são nomes mais folclóricos, né? O Come Fogo, tem a Rinha de Galo, é paulista de Jundiaí Ituano, o Derby dos 30, que é 15 de Jaú e 15 de Piracicaba. Bacana então, esse aí, bacana. São nomes assim que ele apela mais pro folclórico, né? Pra você dar risada, né? Mais assim, dos jogos. Né? Então é isso, gente. São aí os maiores clássicos fora do G12 do Brasil. Se você gostou, dê um joinha. Se você não gostou,
não nos xingue, mas é isso aí. Se você tem um outro clássico que a gente não falou, coloque nos comentários. Isso. Petrolina versus 1º de maio, o nota 11. Faltou. Se esse é 11, Primavera e Capivariano é 12. Nossa, e o Branco União é 13, hein? Só pra constar aí. E o Juvenal e o Juventus Nacional é 14. Maravilha, então. Nossa senhora. Uma boa noite e até mais. Até mais, Valeu, pessoal. tamo Valeu, junto. obrigado.